O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na primeira leitura diante de uma profecia de Isaías, que diz: assim como a chuva e a neve cai do céu e cai com uma missão, a missão de irrigar a terra, assim também a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os frutos que pretendi ao enviá-la. É uma profecia que fala da palavra de Deus. Só que, depois da vinda de Cristo, a palavra de Deus se fez carne. A profecia de Isaías não está se referindo somente à palavra, o texto da Sagrada Escritura ou a lei, como os judeus viviam no Antigo Testamento. Depois que Jesus se encarnou, o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e veio morar no meio de nós. Então, esta profecia, ela diz da vinda de Cristo. Ele é a palavra do Pai que veio para a terra e não voltará para ele vazia. Não voltou, na verdade, para ele vazia. Antes realizou tudo o que foi da vontade do Pai e produziu os efeitos que o Pai pretendeu quando enviou Jesus. Qual foi o plano do Pai ao enviar Jesus? A salvação da humanidade. E Jesus verdadeiramente cumpriu a sua missão. Veio e por meio da sua paixão, morte e ressurreição, ele cumpre a missão do Pai. Então a primeira leitura está falando diretamente dessa missão de Cristo, que veio ao mundo para salvar a humanidade. Nós, nesse tempo quaresmal, estamos nos preparando para viver esse grande mistério da salvação de Cristo na nossa vida. No domingo de Páscoa, quando nós cantamos o Aleluia, nós estamos vibrando e nos alegrando pela vida que Cristo veio trazer para nós. Vida essa que nos salvou de uma vez por todas do poder da morte e do poder do pecado. Então a primeira leitura ela vai apontar diretamente para esse Cristo que é a palavra onipotente do Pai. Ele veio morar no meio de nós para nos devolver para o Pai. Uma das expressões que nós mais escutamos no tempo da Quaresma é essa expressão: voltai para o Senhor. Convertei-vos, voltai para o Senhor vosso Deus. E não tem ninguém mais adequado para dizer esta expressão do que o próprio Filho, o Cristo. Então, a voz que nós ouvimos na Quaresma:
na quarta-feira de cinzas, agora no primeiro domingo da quaresma, esta voz que nos convida a voltar, que nos convida a retornar, não é qualquer voz. Não é uma voz que ficou perdida no Antigo Testamento. Não é a voz de um profeta, mas é a voz do profeta, a voz do Filho, a voz de Cristo. É Ele que nos convida todos os dias: voltai para o Senhor, voltai para Deus, deixai-vos reconciliar com Deus. São expressões comuns nesse tempo da Quaresma. E essas expressões saem da boca de Cristo. No Evangelho, ele vem nos ensinar, o próprio Jesus, que não é pela força das nossas palavras que nós vamos tocar o coração de Deus. Ele está ensinando aos seus discípulos como rezar. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos, mas rezem assim. Veja, Ele que é a palavra feito carne no meio de nós, vem nos ensinar a usar as palavras na nossa oração. E ele ensina, então, os seus discípulos essa oração tão poderosa, tão nobre, tão bonita, que é a oração do Pai Nosso. Jesus, ele vem nos ensinar que muito mais do que falar muito diante de Deus, nós precisamos nos colocar diante dele como filhos. Por isso que a oração começa Pai Nosso, Abba. Foi Jesus quem trouxe para nós essa graça de chamar Deus de Abba, papai, pai, paizinho, como diz aqui no Nordeste, painho. Foi Jesus que nos deu essa capacidade. Foi por causa dele que nós hoje podemos nos relacionar com Deus, chamando ele de Pai. Geralmente, quando a gente multiplica muito as palavras na nossa oração diante de Deus, é porque não há entre nós e Deus uma relação de pai e filho. Pode ver na nossa vida cotidiana, quando o filho começa a falar muito diante do pai e da mãe, geralmente o pai e a mãe já falam logo, né? Fala logo o que você quer, não é assim? Diz logo, que essa enrolação toda, você está querendo alguma coisa. Com o pai e a mãe, a gente não precisa ficar multiplicando palavras. A gente vai direto ao assunto, não é? Por isso que os pais e mães já corrigem logo os filhos quando eles vêm com muitas palavras para pedir alguma coisa. Assim também é a nossa relação com o Pai. Quando a gente multiplica demais as palavras, quando a gente dá muita volta, é porque falta em nós essa relação filial. Veja a oração do Pai Nosso, como ela é direta, como ela é prática e como ela não tem voltas. Jesus vai direto ao coração do Pai, porque é filho, e porque é filho sente-se livre para dizer dele, mas também ensinar os outros a falar com o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Uma expressão de louvor. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o alimento necessário, o sustento necessário. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Domingo agora, nós vimos Jesus no deserto em tentação. Hoje ele vem nos ensinar, peça ao Pai, não me deixe cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, do maligno, da fonte de todo o mal, de Satanás. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai também vos perdoará. Se vós não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Por que Jesus faz esse acréscimo depois do Pai Nosso? Porque não basta só chamar Deus de Pai. Nós precisamos imitar o Pai. Tal Pai, tal Filho. Se o Pai é a fonte de todo perdão, nós que somos filhos precisamos também dar o perdão. O Pai é fonte de perdão, é fonte de misericórdia, é fonte de acolhida. Aqueles que se deixaram encontrar pelo Pai e alimentam com o Pai uma relação filial,
não terão dificuldade de alimentar com o próximo uma relação fraternal. Aquele que é filho sabe também ser irmão. O que tem dificuldade de ser filho geralmente terá dificuldade também de ser irmão. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina não somente a nos relacionarmos com o Pai, uma relação vertical, mas ele também nos coloca no plano horizontal. Eu me relaciono com o Pai como filho e essa relação me faz me relacionar com os outros que estão junto comigo como irmãos. O grande apelo desse tempo da Quaresma é verdadeiramente nós nos colocarmos diante de Deus como Jesus se colocava, como filho, e alimentar no nosso dia a dia uma relação filial, de alguém que não é escravo de Deus, mas de alguém que é filho. Eu volto para o Senhor, não porque eu tenho medo do que Ele vai fazer caso eu não volte. Eu volto para o Senhor porque Ele é o meu Pai. E diante do Pai eu não preciso temer. Lá é o melhor lugar que eu posso estar. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje a darmos passos em direção a Deus, que é o nosso Pai, mas também em direção aos irmãos, que muitas vezes caminham conosco lado a lado em direção a esse Pai amoroso, misericordioso. Que Ele também nos ajude a nos libertar de toda falta de perdão que nos fere, que nos machuca e que nos afasta da graça. O tempo da Quaresma também é tempo de perdão. A gente pede perdão e dá perdão. Não adianta só pedir. Quanta gente nas filas das confissões, não é? Mas quanta gente indisposta a perdoar. Está disposta a pedir perdão, por isso as filas estão imensas, mas estão indispostas a perdoar. Como o vosso Pai vos perdoou, perdoai também, vós a cada um.